Pessoal, olha só, agora nós vamos tratar sobre prisão em flagrante, tá? Vamos falar tudo o que você precisa saber sobre prisão em flagrante. Primeira coisa, o conceito de prisão em flagrante. O que é prisão em flagrante? É infração que está queimando, tá? Que está sendo cometida ou acaba de sê-lo cometida. Você tem que lembrar o seguinte, que a prisão em flagrante, de acordo com o artigo 302 do Código de Processo Penal, nós temos 4 espécies de prisão em flagrante no artigo 302, tá? Então, quando nós temos uma ideia de prisão em flagrante, é aquela ideia visual do crime, em que a autoridade policial está vendo o cometimento do crime, tá? Por isso que vem prisão em flagrante, flagrare, da ideia de queima, aquele crime que ainda arde, ok? Tranquilos? Pessoal, quais são as funções da prisão em flagrante? Primeiro, evitar a fuga do infrator. Segundo, auxiliar na colheita de provas, porque vai estar tudo ali, tudo reunido, a cena do crime, tá? Impedir a consumação do delito, porque muitas vezes a pessoa ainda está atacando a vítima e a partir do momento em que ele é preso, capturado, evita que haja consumação, ou seja, ele, por circunstâncias alheias à vontade do agente, a consumação não acontece, que aí vem a figura do artigo 14, inciso 2 do Código Penal, que é o crime tentado, tá? Uma norma de extensão ou de integração. E também nós temos o quê? Preservar a integridade do preso. Por quê? Muitas das vezes, dependendo do crime que ele comete, tem a comoção social. Então a própria população se revolta e pode querer linchá-lo, ok? Então por isso que, até nesse sentido, a prisão em flagrante pode ser sim benéfica para o capturado. Fases, muito importante, cai muito em prova. Quais são as fases do APF? Pessoal, primeira, captura, por óbvio, né? Segundo, condução coercitiva. Mesmo contra a vontade dele, ele será conduzido à delegacia mais próxima. Lavratura do APF, do auto de prisão em flagrante, tá? Que nós vamos pormenorizar daqui a pouquinho. E por último, se for o caso, o recolhimento dele à prisão, tá? Então essas são as 4 fases do auto de prisão em flagrante. Proibição de prender alguém em flagrante. Pessoal, nós temos. Primeiro caso, artigo 61 da Lei 9.099/95. Infrações de menor potencial ofensivo. Ou seja, o artigo 61 fala que naquelas infrações, todas as contravenções penais e os crimes em que a pena máxima não seja superior a 2 anos, não se imporá a prisão em flagrante, mas desde que o acusado ele se comprometa a comparecer à futura audiência de instrução, tá? A audiência única de instrução e julgamento. Pois bem, outra situação, drogas para consumo pessoal. O artigo 28 da Lei 11.343/2006 é uma outra possibilidade de não aplicação da prisão em flagrante, tá? Então veja, a pessoa que responde pelo artigo 28, em tese, nunca será imposto a ele o que? A prisão em flagrante. Natureza jurídica. Nós temos 3 correntes para falar sobre a natureza jurídica. O professor Renato Brasileiro, ele fala o quê? Que a natureza jurídica da prisão em flagrante, ela é pré-cautelar. Não seria propriamente dito uma medida cautelar de natureza pessoal. Então, para ele, é uma medida pré-cautelar, ok? Agora, Walter Nunes da Silva Júnior, ele entende que é uma medida administrativa, simplesmente. Tá? Agora, Tourinho Filho, a maioria da doutrina segue Tourinho Filho e fala que a prisão em flagrante ela é uma das modalidades de prisão cautelar de natureza pessoal, tá? De uma medida cautelar, melhor dizendo, uma medida cautelar de natureza pessoal, ok? Sujeitos. Nós temos o sujeito ativo e nós temos o sujeito passivo. O sujeito ativo de uma prisão em flagrante, ele pode ser facultativo e obrigatório. Facultativo, de acordo com o artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender alguém em flagrante, tá? E obrigatório, aí nós temos a figura da autoridade policial. Esses sim são obrigados a prender alguém estando em estado de flagrância, tá? E o passivo é exatamente aquele agente que está cometendo crime. Tá? Lembrando a você que esse sujeito, ele tem que ser o quê? Maior de 18 anos, tá? E nós temos que lembrar também daquelas exceções, pessoal. Lembram da imunidade diplomática, tá?
Pode um diplomata ser preso em flagrante? Ele não pode. Tá? Tem aquele primeiro momento ali em que faz a captura dele, em que impede que haja a consumação do delito, mas a partir do momento ele não pode ser conduzido coercitivamente, não pode ser lavrado auto de prisão em flagrante, tá? Ele não pode ser recolhido à prisão, mas a autoridade policial sim, ela pode continuar a investigação. Então lembre-se dessa exceção. Espécies. Quais são as espécies de flagrante? Pessoal, primeiro, vamos tratar do artigo 302 do Código de Processo Penal, tá? Então veja, flagrante próprio, real ou verdadeiro. O artigo 302 do CPP, ele fala o seguinte: considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal ou acaba de cometê-la. Então veja que aqui eu tenho uma espécie de flagrante próprio, perfeito, real ou verdadeiro, tá? Flagrante impróprio, imperfeito, irreal ou quase flagrante é a hipótese do inciso terceiro, que ele é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração, ok? E nós temos também a quarta hipótese, que é o flagrante presumido, ou melhor, a terceira hipótese, né, mas a quarta ali no artigo 302, que é o flagrante presumido, ficto ou assimilado, que é quando o agente é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir se ele é o autor da infração. Pessoal, vocês têm que se pegar em exemplos para que vocês não tenham dificuldade, tá? Então, está cometendo infração penal, acaba de cometê-la, a pessoa está ali junto ao corpo, está ali invadindo um domicílio para tentar furtar. Então, ali, é fácil você visualizar. É perseguido, ou seja, a pessoa acabou de sair do local. Ele acabou de sair do local e a polícia tem visualmente vê o acusado e começa a perseguição, tá? Então essa é a segunda modalidade. E a terceira modalidade é encontrado. Já acontece muito isso, a polícia nas suas rondas rotineiras, ela se depara com o acusado, com o meliante que é conhecido da autoridade policial, e aí suponhamos que a pessoa está portando um objeto, uma sacola, alguma coisa assim. A autoridade policial começa a se aproximar da pessoa e a pessoa corre. Tá? Nesse caso, depois faz a captura dele, descobre ali os instrumentos do crime, sendo que ele acabou de cometer um furto, digamos, 2, 3 horas antes. Isso é uma espécie de flagrante, tá? Então, esse é o flagrante presumido, ficto ou assimilado. Pessoal, para ficar mais fácil para vocês assistirem os vídeos, eu vou dividir a prisão em flagrante em várias partes, tá bom? Daqui a pouco a gente volta.